Você sabe que muita gente acha que a mountain bike Aro 26 já era, né? Coisa do passado, não serve para nada, né? Mas eu vou falar 6 coisas que a mountain bike 26 faz melhor que a 29. A bike 29 está consolidada, já está super desenvolvida, e a gente sabe que colocar uma 26 andando com uma 29, seja nos passeios ciclísticos, nos treinos ou mesmo nos campeonatos, é injusto, né? Porque a bike tem menos final que a 29. A 29 acaba andando mais, principalmente se tiver um tempinho, né, ao longo do circuito, isso rende. Mas a 26 teve um desenvolvimento gigantesco, se você parar para pensar, porque ela surgiu nos Estados Unidos na década de 70. Então, de lá para cá, ela já passou por tudo quanto é evolução, inclusive diversos materiais, né? Aço, cromolibdênio, alumínio, titânio, carbono e até metal matrix, que é aquele revestimento, né, com 2 peles de alumínio bem fininha e cerâmica no meio. A mountain bike Aro 26 foi tão explorada que eu mesmo usei várias e não para o mountain bike, né? Antes não existia a bike trial Aro 26, a gente pegava um quadro de mountain bike, 14, 15, um bem pequeno, colocava várias peças, tirava outras tantas, né? Deixava a bike com uma coroa bem reduzida, com uma proteção embaixo, guidão largo, melhorava o freio e bora fazer bike trial, né? Depois, com o tempo, nos anos 2000, aí surgiram as bicicletas de trial mesmo, que são inclusive um pouco mais longas, mas ó, no dirt, no wheeling, no bike trial, tem muita bike 26 ainda rodando. Eu tenho aqui 3 exemplares bem legais de mountain bikes Aro 26, da básica a mais top que existe. E o primeiro detalhe que eu vou falar, que elas já são melhores que a 29, isso para todas essas 3 aqui, é no peso. Com os mesmos grupos, né, o mesmo tipo de suspensão, para ser bem justo, todas elas são mais leves que a concorrente com rodas maiores, roda 29. Porque é óbvio, né? Tudo aqui é menor, o quadro é um pouco mais curto, o aro é menor, o pneu é menor, menos câmara de ar, até o guidão, né, era super pequenininho antigamente. Muito provavelmente, respeitando aí cada faixa, né, de preço, qualquer uma aqui é mais leve que uma mountain bike Aro 29 da mesma categoria. Sabe do que elas ajudam também o ciclista? Manobras rápidas. Elas são mais leves para fazer manobra também. A geometria ajuda, então são bikes legais para você tirar do chão, fazer esse tipo de manobra. São ágeis na trilha, principalmente em trilhas técnicas, né? Tem muita mountain bike, ainda mais se você errar no tamanho, a gente fala que tem o efeito caminhão, né? A 29 é grandona, mais lenta, né? Então, até aumentaram muito o tamanho do guidão, justamente para ela virar um pouco mais depressa, porque ela, antigamente, usando um guidão desse tamanho, você começa a virar aqui só lá na frente que está virando, tem um arrasto muito grande. E nisso, a 26 também é melhor. Por falar em rodas com diâmetro menor, sabe o que elas são? Mais fortes. Quanto mais você diminui o diâmetro, mais forte fica. Então, obviamente, uma bike Aro 20 tem uma das rodas mais resistentes, né? Mais firmes que existe. Como o diâmetro é menor, o raio também é mais curto, né? E tudo isso ajuda a deixar a roda menos flexível, né? Menos mole. Então, são bikes que praticamente aguentam tomar aqueles capote, aquelas trombadas e a roda não empena, né? Porque a gente vê nos vídeos, nas competições, o cara leva um tombinho, a roda já fica assim, né? Porque é enorme, né? Uma roda 29 acaba sendo mais frágil. A altura até o chão, no centro da manopla, 96,5. 92. 102. Tá fácil de ver qual que é a 29 aqui, né? E isso é uma outra coisa que ela tem de melhor. A frente é mais baixa do que das 29, porque o curso aqui ficou menor, a frente pode ser menor, até que essa aqui é grande, e mesmo assim, com a mesa positiva, ela é a mais baixa de todas aqui. E claro, a gente sabe que na subida, pedalando sentado ou em pé, principalmente em pé, quanto mais baixa a frente, mais força você consegue aplicar, né? Cada vez que você aperta o pedal, você puxa o guidão, né? Não tira do chão, mas é a força que você faz. Isso é muito importante no sprint. E claro que uma 29 com tudo tão alto, né? Já que a roda é alta, jogou tudo para cima, acaba deixando ela muito alta, e para funcionar no sprint tem que botar aquela mesa mais do que negativa, né? Que vem aqui, começa a invadir a frente da bike. Você olha uma
mountain bike 26 assim, quadro pequeno, né? Isso não deve ser forte, né? Será que isso é bom? Saiba que o formato diamante, né, que são esses dois triângulos, né, dianteiro e traseiro, é o formato mais resistente que existe, e quanto menor, mais forte ele fica. A 29 teve que engrossar bem a parede, alargar os tubos, né? Por isso elas usam tubos tão largos para ter a mesma rigidez e resistência que um quadro menor como esses aqui das mountain bikes Aro 26. Inclusive aquele formato do tubo inferior largo, fazendo a curva, né, para entrar aqui na frente da bike, que aliás também foi aumentada para 44 mm, né, para caixas 44, que é a semi-integrada, ou a tapered, que é a cônica. Tudo isso são ajustes que a indústria fez para deixar ela tão resistente quanto essas aqui, que num formato mais básico já era mais do que suficiente. E por último, a mountain bike 26 tem mais opções de marcha para você enfrentar subidas e descidas com marchas mais adequadas. A 29 aumentou tantas coisas, né? Diâmetro de tubo, a própria espessura do tubo, roda maior, pneu maior, guidão maior. Tem que tirar alguma coisa também, senão o peso ia ficar lá para cima, né? Aqueles 16, 17 quilos. Então, eles tiraram as coroas, inventaram lá o Super Cog, né? Aquele cassete com uma engrenagem gigante de 50 dentes, deixando uma coroa só. Mas com isso a gente perdeu velocidade final, né? Quem tem 29 sabe que no asfalto, por exemplo, você chega no fim da relação rapidinho e uma 26 pode te passar facilmente, né? Porque aqui você tem uma coroa que faz a bike andar bem rápido e se precisar você tem a coroinha com as maiores lá aqui atrás, né? No cassete você consegue ótimas reduções, né? Então é uma unanimidade, né? Quase que 100% das mountain bikes Aro 26 tem 3 coroas e atrás pode ter 7, 8, 9, até 10 velocidades, né? Saiu na época das mountain bikes Aro 26. Então, isso a gente perdeu um pouco na 29, né? Que é velocidade mais alta em planos e descidas. Por isso que quando você coloca uma gravel na trilha junto com uma 29, a gravel vai embora, porque a relação dela é mais pesada. Eu comentei no começo do vídeo, né, que eu tenho bikes 26 aqui da básica a top, então essa Giant Acapulco é a básica, né, numa configuração bem urbana, aliás, né, com um avanço super alto, alavanca de mudança giratória, né, grip shift. É uma bike de entrada, quadro de aço, não tem suspensão, ela tem aquela relação 3-7, né, que a gente fala, 3 coroas, 7 engrenagens aqui no cassete, e uma bike com freio cantilever, que é o freio da época aí, né, bike da década de 90. Essas duas GT são do nosso amigo Rodrigo, né, que é colecionador. Então, obrigado, Rô, pelo empréstimo aí. Bikes muito legais. Essa GT Pantera AL já é uma bike intermediária, quadro em alumínio, grupo completo, Exage, tem uma suspensão RockShox quadra e tem a mesma configuração aqui da Acapulco, né? São 3 coroas e 7 engrenagens aqui no cassete, também com freio cantilever, um freio que foi depois substituído pelo V-Brake. Olha só que gancheira diferente, hein? Quadradona, né? Encaixada aqui. Essa área aqui é muito boa, né? Você vê, ela é muito reforçada e mesmo assim consegue ser mais leve que as 29. E a gente se divertia muito com essas mountain bikes, né, das décadas de 90, anos 2000, como essa GT Zascar Team, que é super top, né? Uma bike já com quadro em carbono, rodas especiais, enfim. A gente vai fazer um vídeo completo dela, mas só para dar algumas informações, ela é 27 velocidades, né? 3.9 a relação dela. É uma bike que já tem uma suspensão Fox com regulagem, trava no guidão, ajuste de retorno e, claro, está com o XTR completo, né? Que é o principal grupo da Shimano, o grupo com foco em competições, e essa é bike de 10 kg, uma bike de competição da época, 0 km. Olha que coisa linda. Eu aposto que qualquer um de vocês ia querer dar uma volta nessa aqui, né? Que ela realmente deve ser muito boa na trilha. E olha, dá para conseguir. Tem muita bike 26 usada, né? Quanto mais 29 vende, mais sobram umas 26. De repente, tem uma quase perfeita, né? Com pouca coisa para reformar, uma suspensão, trocar as coroas, né? Trocar a relação e já está pronta e você pode usufruir de todas essas vantagens que eu citei, né? Claro que se você quiser um jogo de roda zero ou um pneu de Kevlar, talvez não ache, porque isso é com foco em competição e agora ficou tudo com as 29.
Mas deixa aí seu comentário, eu quero saber o que você acha dessas bikes e de tudo que eu falei. E não esquece de curtir esse vídeo. Valeu, a gente se vê por aí nos próximos vídeos. Tchau!